soldados e as mulheres fizeram, segundo o Evangelho de São Mateus, que nós ouvimos hoje no capítulo 28, a mesma experiência. Qual foi a experiência feita pelos soldados e pelas mulheres? O tremor de terra e o encontro com um anjo. O anjo e o tremor de terra deixam todos assustados. E a partir deste fato, quando as mulheres viram que o túmulo estava vazio, elas foram convidadas pelo anjo a anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo. E os soldados caíram como mortos no chão diante do fato do tremor e do aparecimento dos anjos. Só que depois de alguns momentos, ambos saem do túmulo, deixam aquele lugar em que Jesus havia sido sepultado. Só que a intenção e a razão pela qual ambos deixam o túmulo é bem diferente. As mulheres saem para dizer aos discípulos que Jesus ressuscitou e eles precisam caminhar até a Galileia, porque lá eles iriam encontrar Jesus. As mulheres saem do túmulo para anunciar o ressuscitado. Os soldados saem do túmulo também, logo depois que as mulheres saíram, para dizer aos sacerdotes aquilo que aconteceu com eles. E depois que os sacerdotes se encontraram com os anciãos, com os líderes do povo, com os fariseus, na verdade, eles tramam uma mentira e pagam, dão dinheiro para os soldados para que eles mintam. Eles não saíram, os soldados lá do túmulo, para fazer um anúncio somente. Eles saíram para falar daquilo que aconteceu e para achar um jeito de justificar aquilo que aconteceu. E o dinheiro é o que eles encontram. As mulheres, elas vão anunciar. Os soldados também vão fazer um anúncio, só que o objetivo deles não era dizer que Jesus ressuscitou, mas era encontrar uma saída para aquilo que aconteceu. Os soldados não se tornaram testemunhas, não. Eles, a partir do fato, começaram a viver a partir dos seus interesses. Eu sou quem? Soldado ou testemunha de Jesus como as mulheres? Outras pessoas foram testemunhas. Os discípulos também de Jesus, e Pedro foi um destes. E por isso que na primeira leitura, Pedro fala com propriedade. Aliás, antes de falar de Pedro, gostaria de lembrar Santo Agostinho. Santo Agostinho se questiona em um determinado momento dos seus escritos: como é que os soldados vão dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus se eles estavam dormindo? Quando nós dormimos, nós não vemos muita coisa, não é verdade? A não ser que acordemos. Mas os soldados estavam dormindo, foi dito para eles falarem isto para os outros: quando nós dormíamos, os discípulos dele foram lá e roubaram Jesus do túmulo. Se alguém dorme, não consegue ver. Mas Pedro, ele no seu anúncio diz claramente: aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Ele fala de uma experiência, de um fato, e não a partir de uma mentira inventada. Pedro é testemunha também, porque ele fala de algo que aconteceu. Meu irmão, minha irmã,
Se a experiência da ressurreição não for de fato uma experiência para nós, é bem perigoso que nós também vivamos na mentira. Agora, se a experiência do ressuscitado for de verdade uma experiência para nós, e o Evangelho e as leituras de hoje, as duas leituras do Evangelho e a primeira leitura, não deixam dúvidas, tudo se encaminha para afirmar que Jesus de verdade ressuscitou, e esta é a verdade. Se eu fiz a experiência do ressuscitado como as mulheres e como Pedro, eu só tenho uma coisa a fazer no mundo: anunciar que Jesus está vivo, e anunciar a partir do meu testemunho, a partir do jeito como vivo. Senão, eu vou continuar pregando mentiras por aí. Deveríamos nos questionar hoje: de verdade, Jesus ressuscitado é algo concreto na minha vida? Ou eu ainda tenho dúvidas de que Jesus ressuscitou? Aliás, e para terminar, o túmulo vazio só pode dizer-nos duas coisas: Ele ressuscitou, e foi nisso que as mulheres e também os discípulos acreditaram, inclusive Pedro. Ou o túmulo vazio pode significar: roubaram o corpo de Jesus. Esta foi a mentira, armada e inclusive paga pelos sumos sacerdotes aos soldados, para que eles dissessem isso. Não é um anúncio, é a pregação de uma mentira. O túmulo vazio, para você, significa o quê? Que Jesus ressuscitou ou que roubaram o corpo de Jesus? Eu prefiro pensar com Maria, com as Marias e com Pedro, anunciados na liturgia de hoje.